Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula, dando continuidade à nossa EBD. E hoje nós vamos falar sobre contentamento, que é um sentimento que agrada ao Senhor. Espero que todos estejam bem, que tenham passado bem a semana, que estejam fortalecidos no Senhor, que o Senhor esteja renovando as nossas forças e a nossa disposição a cada dia. Então nós vamos começar a nossa EBD e vamos começar orando. Deus amado e Pai querido, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, teu santo e poderoso nome. Te damos graças por teus cuidados e livramentos, por tua bondade e misericórdia. Te damos graças, Senhor, pelo pão de cada dia, Pai. E oramos ao Senhor, meu Deus, pedindo a tua bênção para este momento, que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, o discernimento da tua vontade, Pai, e dispõe, Senhor, o nosso coração e o nosso espírito para obediência e submissão ao Senhor somente. Assim nós oramos e te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar então falando sobre contentamento, e vamos ler esse texto que está em 1 Timóteo 6, de 3 ao 10. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que estar contente com o nosso sustento. Porque a riqueza, a cobiça, a ganância das pessoas, elas trazem perdição, elas trazem ruínas, porque a pessoa começa a querer tanto a riqueza que ela não se importa mais de que forma ela está fazendo para conquistar essas riquezas. E muitas vezes a gente sabe que o ganho dessas riquezas tem trapaça, tem coisas ilícitas, isso tudo desagrada a Deus, não é? O contentamento é adaptável para qualquer situação, por mais adversa que seja. Contentamento é estar em satisfação em todo o tempo. É uma disposição do nosso coração, é uma disposição do nosso espírito, estar contente e estar grato com aquilo que o Senhor tem nos dado. Filipenses 4, de 11 a 13, diz assim, olha, o apóstolo Paulo falando, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo, ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação, seja com muito, seja com pouco. Então, contentamento é um sentimento adaptável, porque é uma disposição do nosso coração, é uma disposição interior de estarmos gratos a Deus por tudo, e não somente quando temos
temos mais, né? Mas a gente está grato ao Senhor, tanto quando temos muito, quanto quando temos pouco. E há pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, e isso não vem de hoje. Vamos ver então alguns exemplos, né? Adão e Eva não se contentaram com o que Deus lhes deu e foram expulsos da presença do Senhor. Gênesis 3, 2 e 3. E o versículo 6 diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, o que nós vemos aqui? Deus preparou o paraíso para que Adão e Eva vivessem nele, e eles tinham à disposição todas as coisas que estavam dentro do paraíso. Somente de uma determinada árvore que estava no meio do jardim, eles não poderiam tocar e nem comer. Mas eles não se contentaram. E aí eles tocaram e eles comeram o fruto daquela árvore. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente quando então eles foram separados da presença de Deus. Eles não puderam mais estar vivendo no paraíso na presença de Deus. Eles tiveram que sair, eles foram expulsos do paraíso. Por quê? Eles foram expulsos da presença de Deus porque eles não se contentaram com o que Deus tinha dado para eles. Eles quiseram mais. Outro exemplo, o povo de Israel murmurou contra Deus e Moisés, depois de saírem do Egito com a mão forte do Senhor. Fizeram a primeira murmuração quando perceberam que Faraó e seu exército vinham em perseguição. Êxodo 14, 11 e 12. Diz assim: E disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estavam saindo do Egito. À frente deles tinha o mar, atrás tinha o exército de Faraó. E eles falam então para Moisés: Por que você nos tirou de lá? Foi para morrer aqui no deserto? Eles não confiaram na promessa de Deus, eles não confiaram naquilo que o Senhor tinha falado a eles através de Moisés, que Moisés ia levá-los para uma terra boa, onde eles seriam livres, onde eles teriam uma vida melhor. Eles não confiaram nesta promessa de Deus, e eles então começaram a murmurar logo na primeira dificuldade, quando eles perceberam o exército atrás deles. Um outro exemplo, no deserto o povo continuou sem contentamento no que Deus fazia, mas Moisés, que tinha um coração agradecido e um coração grato, tem sua fé fortalecida. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembra naquele versículo que nós lemos de Filipenses? Tudo nós podemos em Deus. Nós temos que ter um coração grato. Diante daquela primeira murmuração que o povo fez para Moisés, quando estava à sua frente o mar e atrás o exército, Moisés fala para eles: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. No momento então que o mar se abre, todo o povo de Israel passa em terra seca, e quando o exército do egípcio entra no mar para passar também, o mar cobre eles. Então Deus deu o livramento, Deus disse que ia tirar o povo, ia levar para uma terra que mana leite e mel, e ele vai cumprir a promessa dele.
O que ele falou, ele vai cumprir. Mas nós não podemos ter a disposição de murmurar diante das dificuldades, mas nós temos que caminhar confiando nas promessas de Deus com um coração agradecido. Não despreze o que Deus te dá, não despreze o que Deus faz. Infamação. O que é isso? É desonrar, é falar mal. Os israelitas, às portas de Canaã, a terra que Deus prometeu dar para eles, infamaram a terra, falaram mal, desonraram aquela terra. Nós vemos no texto de Números 13:32, diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Qual é o contexto aqui? Moisés, quando chega perto de Canaã, ele manda 12 homens para vigiar a terra, para olhar a terra e trazer notícias e falar como era aquela terra de Canaã. Quando eles voltaram, 10 homens voltam falando mal da terra, porque quando eles espiaram a terra, eles só viram as dificuldades. Então eles voltam com um relato. Ali só tem gigante. Nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Nós não teríamos chance de vencer aqueles gigantes. Nós somos muito pequenos para tomar esta terra. Eles não estavam confiando na promessa de Deus, mas 2 homens voltaram falando que a terra era boa, a terra era frutífera, que os frutos eram imensos. Eles estavam olhando para a bênção que Deus estava dando para eles e confiantes de que Deus daria a provisão para que eles vencessem a dificuldade e que eles conquistassem a terra. Da mesma forma hoje, há pessoas que infamam o seu salário quando recebem o olerite e dizem que miséria de salário. Elas infamam o trabalho, a esposa, o carro, a casa onde moram, até mesmo a família sem perceber. Pessoas que reclamam quando tem sol, tem calor, tem chuva e tem frio. Hoje em dia, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, pessoas que só reclamam, pessoas que não estão contentes com nada. E nós temos que mudar essa disposição do nosso coração. Nós temos que estar contentes com aquilo que Deus tem nos dado, crendo que Deus é poderoso para mudar a situação. Desde que nós também colocamos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas impotências. Nós temos que estar orando, apresentando diante de Deus e crendo que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Se nós queremos ter a bênção de Deus, nós precisamos ter um coração agradecido por tudo. Porque a gratidão, ela tem o poder da multiplicação. Então, nós temos que ser gratos por tudo. Em João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Nós vemos aqui que nesse texto bíblico, quando Deus fez a multiplicação dos pães e peixes, ele tomou 5 pães e 2 peixes para distribuir para quase 5.000 pessoas. Como que ia fazer isso? 5 pães e 2 peixes. Não é nada diante de 5.000 pessoas, mas Jesus deu graças por aquilo que ele tinha nas suas mãos e repartiu para a multidão. E a Bíblia diz que todos comeram até se fartarem, então não houve miséria. Jesus deu graças para nos ensinar o poder de um coração grato pelo que se tem em mãos. A gente tem que agradecer pelo que nós temos hoje, pelo que Deus tem nos dado hoje, porque a partir desse pouco é que Ele vai multiplicar.
Mas se a gente não tem um coração grato pelo que nós temos hoje, pela bênção de Deus no dia de hoje, para que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar o quê se nós não estamos agradecidos? Seria até incoerente, né? Deus não vai multiplicar aquilo pelo que nós não somos gratos, mas ele só vai multiplicar aquilo pelo que nós somos gratos. Na crise, nós nos expomos ao reclamar e murmurar, mas na gratidão nós movemos o poder de Deus. Na reclamação e na murmuração vem o julgamento de Deus. Em 1 Coríntios 10, de 9 ao 10, diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não reclame da sua profissão, não fale mal daquilo que você faz, não reclame da provisão de Deus na sua vida, para que a gente não seja destruído, para que a gente não saia fora da presença de Deus. Nós temos que estar gratos, mesmo em tempo de dificuldade. Mesmo em tempo de dificuldade, a gente tem que agradecer ao Senhor pelo pouco. E o Senhor, a partir desse pouco, ele vai multiplicar. Mas se houver na nossa boca somente reclamação, somente murmuração, lembra aqui, olha, do povo de Israel lá no deserto, né? Que eles pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, nós não podemos murmurar com aquilo que nós temos hoje, ainda que seja pouco, mas nós temos que agradecer para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida, a nossa família e a nossa casa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, que prevaleça a gratidão no nosso coração. Seja grato a Deus em todo tempo e circunstância. Salmo 103, 1 e 2 diz assim, olha: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A pessoa agradecida, ela trabalha com prazer, e todos querem trabalhar e negociar com quem trabalha com prazer. Percebe? A partir do momento que nós temos essa gratidão dentro de nós, que não há murmuração, que não há sentimentos ruins, mas que há em nós um coração grato, um espírito grato pelo que Deus tem feito, pelo que Deus faz e pela nossa fé no que Deus ainda irá fazer, nós temos alegria dentro de nós e uma alegria contagiante que vai atrair pessoas ao nosso redor. E isso já começa a ser bênção de Deus, porque pessoas que vão trabalhar conosco, pessoas com quem nós vamos trabalhar, nós vamos irradiar esta alegria, as pessoas também vão trabalhar alegres, pessoas vão querer negociar conosco. Isso já é a multiplicação do Senhor em nossa vida. Nós temos que ver a bênção de Deus não só nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. Então, a pessoa agradecida, ela trabalha com prazer e ela vai atrair pessoas alegres e agradecidas também ao nosso redor, e o trabalho vai fluir e a bênção de Deus flui também. Só aceite o que vem de Deus. Gênesis 14, de 18 ao 24. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor
Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Então a Bíblia diz que Abrão era muito rico, mas ele não aceitava nada que não procedesse de Deus. E nesse texto nós vemos que Abraão foi lutar com o rei de Sodoma, porque Ló, que era o seu sobrinho, estava em Sodoma como prisioneiro. Abraão só queria a libertação de Ló e de toda a sua família. Vencendo o rei de Sodoma, Abrão tinha direito naquela época ao despojo. Ele podia pegar tudo que ele quisesse, tanto coisas materiais como também tomar as pessoas para ser seus escravos. E era um direito dele. Quando alguém vencia uma batalha, ele poderia tomar daquele lugar tudo o que ele quisesse. Então era direito de Abraão. Mas fala para o rei de Sodoma que ele não quer nada. Ele sabia que era direito dele, mas ele não queria nada. Ele só queria levar o seu sobrinho. Abraão levantou a mão e disse, eu juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão abriu mão dos seus direitos e não aceitou os recursos que não procedessem da parte de Deus. Por quê? Ele foi lá para aquele lugar para libertar o seu sobrinho. Então, a única parte que cabia a ele era o sobrinho e a sua família. Nós podemos receber muitas propostas, fazer muitos negócios ou até recebermos coisas que parecem corretas. Mas, se nós infringirmos algum princípio da palavra de Deus, estaremos em pecado. Não podemos receber nada que não venha de Deus. Foi o que Abraão fez. Qual era o propósito dele ter lutado contra o rei de Sodoma? A libertação do sobrinho. Então era só isso que ele ia levar. Ele não queria mais nada, por mais vantajoso que pudesse parecer. E nós precisamos estar atento em relação a isso. Não podemos desejar nada além daquilo que o Senhor tem para nós naquele momento. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Está lá em João 3:27. Não podemos aceitar ou oferecer propinas e subornos, não podemos fazer negócios ilícitos pensando nas vantagens que teremos. Corra disso. Sejamos honestos, íntegros e fiéis ao Senhor e à sua palavra. Não podemos fazer nada que nós sabemos que desagrada ao Senhor. E sempre que nós somos fazer algum trabalho, sempre que nós somos negociar com alguém, a gente também precisa orar a Deus pedindo ao Senhor que não deixe nada oculto. Por quê? Muitas vezes nós vamos fazer um negócio, vamos fazer um trabalho que está errado, mas nós não sabemos. Corremos esse risco também. Por isso nós precisamos orar pedindo a Deus que traga, que revele se tem alguma coisa oculta que desagrade a Deus, que o Senhor venha revelar também, para que a gente só faça aquilo que agrade ao Senhor. Amém? Então nós terminamos aqui a nossa aula e temos a segunda parte da nossa aula, que nós vamos continuar na próxima semana, tá bom? Vamos nos encontrar à noite no culto de ceia, temos o culto da manhã e temos o culto da noite,
E hoje é dia de ceia, hoje é dia também de consagrarmos as nossas primícias, consagrarmos os nossos celeiros, levando os gêneros alimentícios para a igreja, e isso também tem abençoado muitas pessoas. Vamos lembrar que Deus, ele multiplica os nossos celeiros, né? É o Senhor quem multiplica. Quanto mais nós damos, mais o Senhor vem nos multiplicar. E isso é a disposição de um coração grato. Nós não estamos confiando no que nós ganhamos, no que nós temos, mas nós estamos confiando na promessa de Deus. Amém? Então vamos mudar aí a disposição do nosso coração, fechar a boca para murmuração e abrir os nossos lábios para agradecermos cada vez mais ao Senhor, tá bom? E vamos orar então, encerrando esta aula, e logo mais à noite nós encontramos no culto. Deus abençoe a cada um, e no próximo domingo nós terminamos esta aula falando de contentamento, tá certo? Deus amado e Pai querido, te damos graças, Senhor, por este tempo, por este período que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, colocando em nosso coração, meu Pai, alegria e contentamento com o que o Senhor nos tem dado hoje. A tua palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, que haja em nós, meu Deus, gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a todos.